Reino Unido, né, publicou um novo guia comportamental de 9 páginas para requerentes de asilo, explicando, por exemplo, que o consentimento é necessário para relações sexuais, que as mulheres têm direitos iguais e que o assédio sexual é inaceitável. E eu achei a figurinha oficial, um panfleto oficial do governo britânico, e fiz uma tradução aqui, deixa eu ver se eu consigo colocar na tela, uma tradução para o português, para a gente ler, né? Tem o link, para quem quiser, eu tenho o link, tá? Do manual completo, são 9 páginas, mas é basicamente isso aí. Então, esse panfleto diz: no Reino Unido, as duas pessoas devem dizer sim para o sexo. Isso se chama consentimento. Se você tiver sexo com alguém que não quer, isso é chamado de estupro. Estupro é um crime grave. Estupro acontece quando você é casado com a pessoa ou está em um relacionamento e ela concordou uma vez, mas mudou de ideia, né? Se você tiver sexo sem consentimento, pode ir para a prisão. Isso pode afetar seu pedido de asilo. E por aí vai. Em relação a isso, tem um número ali para denúncia. No outro quadrinho, no Reino Unido, homens e mulheres são iguais. Isso significa que homens e mulheres recebem o mesmo tratamento, mulheres podem trabalhar, estudar, viajar e fazer suas próprias escolhas. Tratar alguém de forma injusta por causa do seu gênero não é aceitável aqui. Isso pode ser contra a lei. Se você tratar alguém de forma injusta por causa do seu gênero, pode ser denunciado à polícia. E aí fala mais sobre sexo e consentimento, né? Falando aqui, por exemplo, é ilegal assediar as pessoas. No Reino Unido, todos têm o direito de se sentir seguros em público. Você nunca deve fazer comentários sexuais com estranhos, mesmo como elogio. Se aproximar repetidamente de alguém que não está interessado. Seguir alguém ou bloquear o caminho dela e por aí vai. Deu para entender, né? O governo britânico, né, abriu as portas para a imigração, principalmente islâmica, em massa, né? E agora tá evitando evitando o governo liberal, né? O Labour Party está no poder já há algum tempo e para evitar ideias de remigração ou de deportação em massa, está tentando meter um band-aid aí. Será que vai funcionar esse panfleto? Vai você, Cadu. Você acha que pode funcionar esse panfleto aí para orientar esses novos imigrantes aí no Reino Unido? Acho que é o mínimo, né? Regras básicas ali de consentimento, cara. Sei lá. Você acha que isso vai causar alguma diferença na forma como o imigrante se comporta, cara? Se ele não está habituado com a cultura do local, se ele não está, né, se ele tem outro tipo de comportamento de onde ele vem? Cara, não sei. Eu acho que mas é o mínimo que você tem que fazer é orientar as pessoas, né? E não só o imigrante, como o próprio cidadão, né? Que muitas vezes esquecem dessas regras simples, né? De convivência, né? De relacionamento. Sei lá. Eu não sei se isso funciona, cara, mas que tem que ter, tem. Né? Tem que ter alguma orientação. E aí, Nicolau, o que você acha? Né, a gente vive um mundo, o multiculturalismo, né, cara, tá em voga aí, muitos países, a Europa, né, com imigrantes de todas as partes do mundo, e principalmente os islâmicos, indianos, que vêm de uma cultura muito diferente, né, religiões diferentes, têm uma dificuldade enorme em assimilar a cultura desses países ocidentais, né? Aqui nos Estados Unidos a mesma coisa, são os tipos de imigrantes mais complicados aí, que mais acabam criando né, um distúrbio aí social. Muitos tentam, a gente vê em Portugal, em outros lugares aí, cidades totalmente invadidas, né, por esses imigrantes aí, que se tornam cidades que falam a língua deles e, pô, às vezes com outro dia eu vi uma cidade, não sei se foi Brighton, alguma cidade na Inglaterra, que o prefeito era islâmico, tinha muitos islâmicos lá, e o prefeito nem falava inglês, né, um prefeito de uma cidade na Inglaterra. O que você acha que esse panfleto pode remediar isso, solucionar esse problema, Maquiavel? A piada já vem pronta, né? Então, o mundo a gente pode analisar ele com várias visões, né? Geralmente vai ter o mundo que a gente quer ver, né? E o mundo real, né? Eu até gostaria muito de ver o mundo bonitinho, sempre verde, né? Igual muitas pessoas veem aí. Só que a realidade ela não é do jeito que a gente quer, né?
e até teve agora essa invasão ali, né? Essa invasão em massa no enclave espanhol de Celta ali e tudo, né? E o pessoal não foi muito legal não, né? Invadiram ali, quebraram tudo, depredaram, roubaram muita coisa. Cara, é tentar enxugar gelo, né? Não vai dar muito certo não. Isso aí é só mais digamos que um efeito placebo aí. Mas a realidade é bem diferente. A gente está vendo muita agressividade da parte deles, né? A gente vê muito movimento também endorçando eles, né? Não sei o que acontece, que tem muita feminista que engrandece eles, defende muito eles, né? E no fim tá defendendo o criminoso, né? A pessoa que ela entra por força, invade, né? Ela não vai ter também muito carinho nessa parte de relacionamentos aí também. Então é uma questão meio complicada aí, a piada já veio pronta, né? E a Europa, cara, eu não sei o que vai ser da Europa não, lá tá acelerando muito e não vai vir coisa boa não. Pode ficar atento aí nas notícias que vai ser daqui para baixo. E você, doutor? Doutor Palhaço, o senhor tem experiência vivendo em países, lugares diferentes aí, tenho certeza que lida, né? É um imigrante, né? E lida com Sim, imigrantes. Aí a gente. Aqui eu tenho uma comunidade grande de indianos na região que eu moro, então a gente vê como eles se isolam, né, cara? Eles são muito. Eles formam as comunidades deles e tendem a não se misturar muito e tal. É uma grande dificuldade para cima. A gente já é um pouco diferente, né? Talvez pela religião, né? Mesmo que você não seja religioso, você cresceu no Brasil, você tem uma cultura, vem de uma cultura cristã, e acho que isso acaba facilitando muito. O que você achou desse panfleto aí? O Reino Unido vive uma crise, né, cara? Eles estão tentando, a Europa vive uma crise imigratória. Acho que a imigração nesse momento é o grande tema do mundo, um dos grandes problemas aí a serem solucionados. O que você achou desse panfleto aí? pois é, Diego. Comentando sobre a questão essa dificuldade, né, de integrar culturas, né? Realmente, quando o sistema de crença é uma cosmovisão, né? É um entendimento de como a vida deve ser, como a família deve se constituir, o que é bom, o que é ruim, o que é justo, o que não é. Quando isso, né, se afasta, vai ficando muito difícil, né, a convivência. Algumas pessoas que estão mais no meio acadêmico ou que tiveram já uma exposição a outras culturas, às vezes até vêm de outro país, mas estão num lar multicultural, né? Porque tem isso também. Às vezes o imigrante vem para aqui, mas ele, sei lá, eu tenho um amigo que a mãe é libanesa e o pai é japonês, então eles até têm uma flexibilidade maior, né, para entender as diferenças, tentar conviver bem. Mas essas tentativas, né, de transplantes, né, assim, de pessoas que às vezes têm uma dificuldade mesmo de entender o sistema, né, são complicadas, geram essas tensões mesmo. E só para ver se eu peguei direito os pontos do panfleto. Então tem uma parte aí que diz que você se aproximar de alguém repetidas vezes, ou se você estiver no caminho de alguém, você já pode ser usado para embasar uma denúncia, ou como é que foi essa parte aí? Ele fala que é ilegal assediar as pessoas, né? Fazer comentários sexuais com estranhos, não pode. Se aproximar repetidamente de alguém que não está interessado, né? Abordar alguém na rua, assim. Que a gente vê, né? Outro dia eu vi um vídeo, uma mulher na Itália sentada numa praça e chegaram dois homens vestidos, né? Dois islâmicos, assim, e começaram a assediar a mulher, assim, do nada, a mulher ficou apavorada. Então, essas cenas são vistas aí repetidamente na Europa, né? E tem muito a ver com essa parte. Aí você não pode seguir ninguém na rua, bloquear o caminho, parar a pessoa na rua, assim. É meio estranho Uhum. lendo assim, mas são casos que acontecem lá, né? Pelo jeito está acontecendo uma frequência tal que justificou, né, criar esse texto e todo, elaborar um texto desse. Um governo tão liberal, né, cara? Eu lembro, assim, que tem um vídeo até que circulava muito no YouTube, coisa de início dos anos 2000, uma cidade inglesa mais ao norte de Londres, onde teve uma passeata, né, e eles bradavam gritos até de morte à rainha, né?
vou ver se eu acho o link e coloco aqui, mas isso já tem coisa de 15 anos, e uma repórter foi se aproximar para entrevistar algumas, né, protestantes que estavam lá de burca, e elas xingavam ela de prostituta, só prostituta, ela estava de vestido longo, inclusive, a repórter, né? Então fica complicado, você entra num outro país, uma outra cultura, e na medida que se ganha território, que se ganha, às vezes até uma vantagem demográfica, porque há distritos agora, né, não só na Inglaterra, mas até em alguns condados aqui nos Estados Unidos já tem maioria de imigrantes, né? E daí no momento que se ganha essa vantagem, aí coloca as asinhas de fora, né? Começa a querer oprimir o que estava aqui, a cultura que estava aqui. É complicado. E aí, mestre Enio, o que o senhor achou desse panfleto aí, né, nesse momento aí que os Estados Unidos, né, reprimindo muito a imigração, fronteira fechada, né, diferente do que aconteceu nos últimos anos, e a Europa não conseguindo solucionar, né, a Europa com governos, a maioria dos países, os grandes países da Europa tem governos mais liberais, né, e tem essa dificuldade de lidar com a imigração, mesmo que às vezes a gente fala no Brasil sobre a relação da esquerda com o crime, como resolver a criminalidade, a esquerda não consegue lidar, não consegue apresentar soluções nem na narrativa, né? E esses países da Europa acho que enfrentam uma dificuldade semelhante aí em relação aos imigrantes. Eles querem a esquerda absorver brasileira, todo mundo. Ela só quer dar China economia, né? O punitivismo da China ela não quer aplicar também. Se aplicasse os dois, talvez desse certo, né? Cara, eu acho que é uma tentativa, um método ocidental de educação que eles estão tentando aplicar para pessoas que ignoram completamente esse método. Então, a gente que cresceu no governo Serra, ali, ministro da Saúde, a gente pega uma cartilha dessa, a gente lê, analisa, avalia. A gente cresceu nesse período da camisinha, da AIDS, daquela coisa toda. Eu tive essa educação sexual, graças a Deus, em casa e na escola. Então, a gente entende a cartilha como uma ferramenta educacional importante para conscientização mesmo da população, mas eu acho que o impacto para um cara que vê a mulher como a propriedade dele, ou realmente como de caráter inferior, no caso, não tem essa equidade que... É muito doido isso, porque a Europa ela é muito ocidentalizada nos seus costumes, é muito secularizada, né? E aí você abre espaço para uma galera que tem outra visão completamente. Não vou dizer que é uma visão atrasada nem nada disso, não chegar nesse ponto, mas vou dizer que é uma visão totalmente diferente do que a secularização da Europa aplica na sua sociedade. E aí uma cartilha dessa não vai ser... Eu vejo pouco efeito. Era melhor ter por isso que eu falo, às vezes os governos, né, liberais e conservadores também, falta antropologia, falta sociologia para entender que você está recebendo milhares de pessoas e você não entende como é que aquela sociedade que está vindo funciona. Como aquelas pessoas se relacionam, como é que elas enxergam as mulheres, como é que elas enxergam as crianças, como é que elas enxergam... assim, atropelado, e aí tenta empurrar uma cartilha dessa, que é aplicado para a sociedade já secularizadas, já adaptadas à educação sexual, que não vai ter efeito nenhum, na minha opinião. Não, eu acho pouco efetivo isso. Deveria ter, fosse para poder pontuar nisso, tinha que ter profissionais que adentrassem nessas sociedades para entender, e aí os governos entenderem como elas funcionam, para você aí pensar numa política pública de educação nesse ponto. Fora isso, só elaborar uma cartilha, como você faz no carnaval, ou como você faz no Natal, no Ano Novo, se cuida aí e tudo mais, eu acho pouco efetivo, porque eles vão ignorar. Muitos nem falam inglês. Aprende quando chega e vai desenrolando. Então, às vezes nem fala a língua, nem domina o idioma, e vai entender isso, né? Então é complicado. O que eu acho curioso é que as grandes vítimas dessa imigração em massa, né, descontrolada, sem nenhum tipo de vetting, né, não sei, um tipo de controle, né, são as mulheres, né, nessas sociedades ocidentais são as mulheres as vítimas, mas também são elas que votam em massa nesses partidos, elas que muitas vezes fazem parte desses governos e apoiam essas ideias aqui nos Estados Unidos é a mesma coisa, as mulheres brancas de subúrbio adoram, né, tem aquelas placas de yard sign, né, aquelas placas na frente do jardim da casa, assim, amamos imigrantes, amamos todo mundo, querem incluir,
e às vezes a gente viu nessas cenas que o Maquiavel citou dos marroquinos atravessando para chegar em Ceuta, várias mulheres ali de Ceuta, várias espanholas ali falando sejam bem-vindos e tal, com placas recebendo esses caras, né? Então, é mais um caso da sua as escolhas, né? E você ter que lidar com as consequências aí, que muita gente... A para mostrar que culpa branca não tem limites, né? Não. Não tem limites. E assim, aqui no Brasil, se essa galera, tipo assim, já teve casos lá em Trancoso, que um pessoal foi agredido porque estava assediando as garçonetes. Nem era o pessoal da Islã, era de outras, dos narizes que estavam lá, e aí pegaram eles. E teve caso de indiano também já. Botar lá um Google aí, você acha que teve caso de indiano nas praias assediando as mulheres, tomando cacete. O Brasil é meio assim, a gente tá poucas ideias, né? Não sei, a Europa, já vi um pessoal no Instagram, né, que fala que se recusa a ser roubado na Europa. Tem aqueles coletivos de moleques que vem roubando celular e tudo mais, e o brasileiro falando assim, não, eu me recuso a ser roubado por esses moleques aqui. Os caras não estão nem armados, nem nada, é só da sugestão. Então o brasileiro é meio assim, não tá nem aí assim para isso, né, nesse sentido. Aqui no Brasil, quando acontece tipo de situação de assédio assim, dessa forma, como a gente já viu nesses vídeos na Europa, é meio inaceitável, assim, a gente não aceita tão bem assim. Se a mulher ela reclamar alguma coisa, vai chegar várias pessoas já no momento, e não vai ser tão fácil assim para isso acontecer, né? Então, eu acho que é tentar encaixar uma metodologia que não vai ter entendimento, entendeu? Não se conecta. Não se conecta esse tipo de metodologia para essas populações, esses povos que vêm lá da África, do Oriente Médio e tudo mais, da Índia. É uma coisa completamente diferente e volto a dizer, falta sociologia, falta antropologia do Estado para entender que está recebendo essa leva de pessoas e aplicar. E aí a questão das mulheres, que elas voltam nesses governos, cara, o progressismo comportamental da Europa, cara, é uma coisa que já está, eu digo que é fundo do poço já, cara, porque não tem lógica de experiência, no sentido de, pô, você tem uma sociedade progressista, como a França, por exemplo, e você abre para uma sociedade que é um impacto cultural muito profundo. E aí você não quer ter problema, você não quer... E sua sociedade está toda aberta para... Uma parte dela aberta para receber e aceitar tudo e tudo mais. Se o homem francês faz isso com a mulher na rua, será que o cara vai preso, velho? Mas se for um cara indiano, será que vai ter um olhar diferente? Esse tipo de situação que às vezes os governos eles não analisam, né? De estudar a situação e analisar quando você abre para a imigração dessa forma expansiva, né? Enfim. Ô Enio, só uma coisa, até uma pergunta. Você mencionou que falta sociologia, né, dos governos, falta entendimento dessa onda migratória, das questões demográficas, das diferenças culturais, né? Será que... Realmente é uma pergunta genuína, porque eu escuto esse argumento de alguns, é uma coisa difícil de comprovar, mas queria ver sua opinião. Você não acha que sobra entendimento sociológico e, de alguma forma, eles podem se beneficiar com uma instabilidade da malha social? Quer dizer, a gente traz pessoas de outra cultura, isso de alguma forma cria uma instabilidade, uma desconfiança, os indivíduos podem se tornar até mais dependentes do Estado, né? Para que o Estado seja o provedor dessa ordem, dessa segurança. Eu entendo essas levas de imigração como um caráter econômico, né? É mão de obra barata, apenas. Sim, mão de tem obra esse barata. Componente. É isso, né, cara? Mão de obra barata para fazer o trabalho que o europeu não quer fazer. Que ele não aceita o pagamento, entendeu? O europeu não vai sair para limpar a rua, digamos assim, por um valor X, o indiano aceita. E aí esse cara, você abre nessa questão econômica, e é apenas isso. E aí, quando você só olha o viés econômico e o resto é consequência. Veio essa galera, você entrou 30 mil indianos aqui na cidade, ou no estado, no país, em 6 meses entrou 30 mil indianos, você está vendo só o viés econômico. Pô, a economia está pujante. Pô, precisando de mão de obra porque a economia está movimentando. Esses caras estão vindo aqui
todo mundo lucrando, tá todo mundo lucrando, as empresas, o governo arrecada seus impostos, e o problema social não é analisado profundamente. Não é, cara, não é, porque isso aí é tipo, cara, pega um exemplo, os jesuítas lá, quando eles vão no Japão, pô, eles fazem o Jesus... Só um segundo, eu vou ter que sair agora, cara, já tá dando meu horário aqui, aí vocês ficam até a hora que vocês quiserem, vou ter que sair agora, beleza? Valeu. Valeu. Não, voltando ao raciocínio, os jesuítas, você tem imagens de jesuíta japonês, Jesus japonês, cara. Jesuítas, quando eles faziam as viagens dele, né, na época das grandes navegações e tudo mais, eles chegavam no local e não vou trazer aqui o Jesus branco de olho azul pra São galera. Francisco Xavier, né? São Francisco Xavier, cara, que foi pro Japão. Justamente. Tem aquele filme Silêncio, né? Maravilhoso o filme. Fala sobre essa questão do contato do cristianismo no Japão. Esse não assisti, não. Silêncio? É do Scorsese, 2016. Procura. Eu vou ver. Puta filme legal. Recente. Muito bom. Muito bom. É justamente do contato do cristianismo no Japão, né? E o que os jesuítas faziam? Eles faziam o Jesus japonês. Pegava características culturais dos japoneses e aplicava na religião para poder fazer a evangelização. Isso em 1500, cara. Aí você vai me dizer que um governo da França, da Itália, vai abrir isso aí, não está nem aí, não, ele está se importando apenas pelo viés econômico. Apenas só um isso. imperativo econômico, você acha? Sim, Apenas, cara. Não tem esse cuidado. Assim como Roma se adaptou ao cristianismo junto do paganismo, incluiu datas paganas. Cara. Isso, um sincretismo, né? Simbólico. A gente recebeu as imigrações que vêm para o Brasil, eles tiveram que se adaptar totalmente. Não teve essa questão de pensar, não vou pensar como italiano, como libanês. Se você não eles chegaram, eles vieram no início do século XIX, final do século XIX e início do século XX, essas levas imigratórias vieram, eles se adaptaram e hoje a gente tem essas populações adaptadas, mas demorou o quê? Muitas décadas, né? E foram todos para o interior. O Brasil era muito pouco populoso, né? Não tinha população no Brasil, basicamente, né? Então eles foram para o interior, foram para Paraná, Minas, interior de São Paulo, e adentraram. Mas não teve esse cuidado. É a mesma coisa, entendeu? Só que quando você tem um conceito de urbanização, locais que tem um aglomerado de pessoas ali, com contato, como eu digo, volto a dizer, é mais fácil esses caras se adaptarem a uma parada do Brasil. O Brasil vai migrar de anos para cá. Eles se adaptarem aqui no Brasil, que já tem um histórico de receber imigrantes, e meio que a cultura ela vai se encaixando na sociedade no dia a dia, do que um impacto desse, porque a gente que é brasileiro, às vezes, quando vai na Europa, né, muitos vão, eu nunca fui, não conheci a Europa, mas eu sei que quando muito brasileiro vai, estranha, e quando mora lá estranha mais ainda, alguns aspectos da sociedade europeia. E esse progressismo da sociedade europeia, ele é muito, muito forte, muito mais do que no Brasil, em muitos aspectos. Esses aspectos que a gente debateu aqui na live, de aborto, de progressismo penal, é muito diferente. E aí você tem um impacto desse. E sociedades que são tradicionais, digamos assim, que o cara está lá, sei lá, na Arábia Saudita. Não digo que essa prática de ter mais esposas e tudo mais não é tão praticada mais hoje, né? Hoje não é tão bem visto assim na região do Oriente Médio. Mas ainda tem. Ainda tem. Aquela coisa, no interiorzão você... Exato. No interiorzão você acha esse tipo, mas o cara da cidade mesmo já não pratica. Até porque é inviável economicamente também para eles também. Mas ele tem uma visão sobre a mulher, sobre o feminino, totalmente diferente, cara. Não tem posse, né? É o que eles falam de livestock, é como se fosse gado, né? Assim. É diferente, eu não digo, é diferente, é muito diferente. E aí você eu acho que ele deve até achar engraçado o cara chegar lá e ter uma feminista que ele despreza completamente. Pô, você vê o que o Bin Laden fez pelo Ocidente, né? Ele meteu duas adenóveis lá no negócio por causa da corrupção do Ocidente. E o cara fez isso e tudo mais, ele deve achar engraçado. Pô, essa mulher aqui que eu desprezo, que é pior que lixo, tá me defendendo aqui, e defendendo no parlamento. Tá lá no parlamento me defendendo lá meus direitos lá, entendeu? Eu não digo mas é porque falta, velho. Eu vou te falar, falta essa topologia. O jesuíta em 1500 sabia fazer uma comunicação com os povos muito melhor do que a gente sabe fazer hoje. Então a gente retrocede muitas coisas às vezes com isso, entendeu? Quando
e depois entra em combate, né, o aspecto econômico da coroa portuguesa e espanhola com a visão humanista, digamos assim, né, daquela época, dos jesuítas. Eles entram em conflito por causa disso, porque também a visão das coroas portuguesas e espanholas é também a visão econômica. Foi lá em Missões, não é? Não foi em Missões, lá no sul, isso, na época Pombal, sul da capitania de Santana, onde hoje é Rio Grande, é Uruguai, ali na Gauchada. E teve outros no Brasil que os jesuítas foram expulsos pelo Marquês de Pombal. Teve outros, muito por causa dessa relação que eles tinham com... Então você tinha uma língua geral no Brasil, né? Você tinha uma língua geral no Brasil que é instituída pelos jesuítas e pelos bandeirantes. Os jesuítas funcionavam meio que como uma barreira para os bandeirantes, no sentido de proteção das comunidades. Só estou falando, se fazer um anacronismo desses períodos. Isso foi à luz daquele período. Claro que você tinha outras questões que a gente pode analisar mais profundamente depois e tudo mais, mas à luz daquele período, o jesuíta serviu como uma barreira da expansão dos bandeirantes e da exploração que a colônia portuguesa queria aplicar no Brasil. Isso aconteceu na América Latina toda e nas colônias de origem ibérica, nas colônias portuguesas e espanholas, né? Mas, enfim, é só para pontuar que já existia nessa época esse tipo de tentativa de você tentar dialogar de uma forma que o outro grupo que não te entende entenda e tenta fazer um bem bolado ali. Só impactar economicamente, você vai ter violência, que é o pior, né? Porque isso pode descambar para isso. É violência e intolerância mesmo da galera, entendeu? Então, ao mesmo tempo que você vai ter a reação, né? Diego, tu levantou boas perguntas para os participantes aí, mas a questão agora é para ti. Tu tem algum prognóstico dessa situação da Europa, do caso em si, da Lindsay? Teria como acrescentar alguma coisa a mais aí? Eu acho que a gente já está vendo um movimento. O Dr. Palhaço falou antes, né, sobre o pêndulo, né? A gente viu um movimento, até a própria vitória do Donald Trump em 2024 foi muito em consequência dessa corda que foi esticada, muito esticada pelos liberais, né? Esses governos na Europa, cara, o governo inglês, vários governos já em sequência na Inglaterra, esticaram demais a corda, foram muito permissivos, né? Não só com a imigração, mas com o comportamento dos imigrantes. E algumas questões, teve um caso famosíssimo das gangues paquistanesas, né? Que estupraram várias meninas na Inglaterra, e o judiciário inglês, o governo inglês, varreu tudo para baixo do tapete, com medo de ser taxado de um governo intolerante, né? Tem alguns vídeos das meninas sendo cercadas, né, por esses imigrantes aí, e elas com canivete em mãos, tal. Eu só não consegui achar o vídeo aqui. Teve um outro caso de um indiano Sikh, né, que numa discussão com um garoto inglês branco, esfaqueou ele. O menino esfaqueado no chão, conseguiu chamar a polícia chega, isso tudo gravado, tem câmera. A polícia chega no local, o que está acontecendo? Aí vê o indiano, vê o garoto branco no chão, simplesmente vai direto no rapaz, no chão, e algema ele, né, dá voz de prisão a ele, e o indiano falando, ele foi racista comigo, o menino, eu tô esfaqueado, eu preciso de ajuda. E o policial ironiza ele, tá ligado? Ele morre ali, cara. Ele morre ali. Cara. Quer ver um exemplo? Na Itália, eu já vi isso, muitas postagens no X, né? Do pessoal reclamando, brasileiro, argentino, latino-americanos em geral, não consegue tirar não sei como chama na Itália, né? O passaporte europeu, o visto europeu, que é o green card daí dos Estados Unidos. Mas é tipo isso, sendo descendente, né? Sendo descendente de italiano, descendente de espanhol, é uma dificuldade. Aí os caras justamente questionando isso, que, pô, vem aqui o cara da Índia, sei lá, do Egito, vem desses países e consegue aqui facinho. A gente que é descendente, que recebeu esse pessoal 100 anos atrás, acolheu esse povo do nosso país, agora para conseguir um visto, uma coisa, é uma dificuldade. Então, tipo assim... São ondas, né? É uma onda que vem depois de políticas se fosse muito mais... Diego, os Estados Unidos, não digo isso, né? Porque os Estados Unidos é outra situação, mas a Europa deveria facilitar, se eles quisessem realmente um desenvolvimento humano ou absorver uma mão de obra até relativamente barata, deveria abrir as portas pela América Latina, cara. A gente tem muito mais proximidade com a Europa. Isso é verdade, cara. Eu não entendo culturalmente do que esses países, cara. Isso não faz sentido. Eu não sei aonde... Não faz sentido isso.
por que eles não abrem, entendeu? Então a gente tem muito mais facilidade com Portugal, com Espanha, que é descendente italiano. Assim, o Brasil ele já foi desconstruído, a Europa não. Então agora o foco é lá, entendeu? É desconstruir lá, aí depois vai para alguma nação que é um pouco mais intolerante, e a ideia é essa agenda desestabilizar todo o globo, né? Então, Maquiavel, isso que eu fiquei me perguntando, será que é só o ímpeto realmente econômico, né, de mais-valia, quer dizer, eu pago menos para esse cara, ele produz agrega um valor para esse produto, daí, como eu pago menos, meu lucro é maior. Ou será que não tem essa instabilidade? Não sei, cara. Eu só não concordo que existe uma grande agenda, porque eu sempre... Só não vou embarcar nessa da grande agenda que... Não sei se porque sempre que você tem essa agenda, ela colocada dessa forma, você tem a reação. A reação domínio. Não existe um domínio, cara. Cara, se existisse um domínio, Bolsonaro não tinha ganhado em 2018. A gente teve governo Lula, governo esquerda, 14 anos, entrou um governo de direita de uma vez, e aí o Trump tá aí também para provar. Alternou. Então, assim, eu só não vou comprar essa ideia de que existe uma grande manipulação mundial, de que tem que... Por causa disso, porque você tem uma reação, e a reação geralmente é 50-50. Então não tá ganhando, não tá ganhando. Se tivesse ganhando, tava todo ano, toda eleição ia ter lá 60-40, 70-30, tava todo mundo se convencendo. Se tem pessoas questionando essas posturas, é porque esse tipo de ação ele gera reação. Tipo e aí vai Polônia, tipo alguns governos aí. Eu acho que tudo isso é fruto da Segunda Guerra Mundial, cara. Ela foi um impacto tão forte na Europa. Trauma, né? Cara, aí é uma coisa que eu acho que o Diego também gosta desse tema, e o Enio gosta de história pelo jeito. Ô Enio, você é historiador? Você fez... Eu sou formado em arqueologia. Ah, deu pra ver que você manja mesmo. Aí o que eu me veio à cabeça agora que você mencionou a questão dos jesuítas, né, cara, é que assim, a América Ibérica realmente ela teve um processo análogo à Corrida do Ouro, né, na América do Norte, que foi o Far West ali. E aqui, né, no caso nosso, inclusive geograficamente, se você acompanha os Montes Apalaches pela falha, né, norte ali, e você desce para a América Latina, você tem a Serra do Espinhaço. Na costa leste, nós temos os nossos Montanhas Apalaches, né? E nos Estados Unidos e no Brasil, houve esse avanço através dessa cadeia de montanhas, né, para desvendar aquele mundo selvagem, ali onde teriam até mais indígenas e tal. E nos Estados Unidos não houve nesse mundo anglo, né? Não houve esse esforço, pelo menos até onde eu sei, para preservar ou tentar de alguma forma assimilar, né, a cultura indígena. Assim, foi a questão do ser pago por quantidade de scalps, né, que você carregava de Cherokees, de Blackfoot, de Utes, né, que eles iam matando os índios ali. E foi um genocídio, né, indígena, no caso americano, até onde eu sei. Você acha que pode ter uma reação agora desse mundo ângulo, tipo, a gente foi tão cruel antes, então agora a gente vai compensar abrindo demais? Ou isso é muito... É meio viajado, né? Porque é um gap de... Não é isso. Tá me ouvindo aí? Tá, agora eu tô. Tô te ouvindo. Principalmente em relação ao que acontece nesse momento, né, nas últimas décadas, a gente não pode... Eu e o Diego tem uma teoria. Não, teoria não, cara. A gente tem que falar do nariz, cara. O nariz, né? O nariz, a gente sabe que eles foram expulsos de vários países, né? Que eles viveram pulando de país em país. E essa teoria do melting pot é realmente aplicada nesse momento, né? De, sociedades multiculturais, cara, principalmente com islâmicos aí, vão criar um problema para esses países que têm identidade branca, esses países ocidentais, um problema tão grande que eles vão esquecer do outro problema, entendeu? E aí eles passam despercebidos. A ideia basicamente é essa, é por isso que, tinham que abrir as portas para os sul-americanos, né, para os latinos, que são muito trabalhadores, né, que são majoritariamente cristãos, então tem uma facilidade. Eu moro na minha casa aqui, do outro lado da rua da minha casa, cara, tem uma igreja batista e uma igreja católica romana, cara, na frente da minha casa, tá ligado? Então aqui tem demais, cara. Aqui é muito mais fácil pra gente, né? É muito mais... Isso já é a prova de que eles não são assim direcionados pela lógica, né? Pela razão.
Então, E agora a gente teve, para quem acha que é teoria da conspiração, a gente acabou de assistir, né, o posicionamento da Espanha em relação à agenda geopolítica aí de Israel e dos Estados Unidos. E o que aconteceu? Essa invasão aí, esses marroquinos que foram enviados, o governo marroquino é um governo lambibotas, né, de Israel. Ele simplesmente, essas pessoas foram enviadas ali, falaram, revê aí o teu posicionamento, né, falaram pro Pedro Sánchez, porque senão é disso para pior, entendeu? Pensa com carinho aí, né? Não, e assim, você tem um domínio, você tem 3 domínios que você vê a influência muito forte do nariz, né? Que é o domínio hollywoodiano, cultural, entendeu? Que é uma coisa que a China nunca vai conseguir. A China pode até dominar economicamente uma parte do mundo, mas o domínio cultural americano ainda vai demorar muitos anos ainda para sair. O domínio cultural americano é profundo na nossa Até sociedade. os chineses amam, né? Você precisa ver os Todo chineses mundo aqui ama, cara. em Quem é que não Harvard, ama hambúrguer, cara? os chineses aqui em Harvard, tudo, eles adoram O molho sonho barbecue. americano, Uma né? coca. Quem não ama a coca, né? Sonho americano. Então, assim, você tem esse domínio, tem um domínio militar, a gente vê claramente que tem um domínio militar, porque a guerra do Irã, ela não interessa aos Estados Unidos, não tem sentido os Estados Unidos se meter naquilo ali, cara. Mas se meteu, né? Aí a gente... E tem o domínio econômico, né, cara? Quem é que mais enriquece nessas guerras também, cara? Pega os bancos aí, quem é o dono dos bancos. Então, você pega os pontos principais de uma sociedade, vamos lá, economia, defesa e cultura, e você tem um domínio desses grupos. Aí talvez eu entro nessa, eu consigo embarcar porque tem muitos elementos, né? Pela quantidade de elementos que a gente vê, observa. Eu estava assistindo um filme agora, no domingo passado, da filme da menina, da Animais Fantásticos, que é da J.K. Rowling, né? Que ela, do Harry Potter e tudo mais. Pô, o personagem mais legal, cara, é o nariz, pô. Nada que eu via de cara, como é que pode, né? Botar o cara mais legal, que é um cara que é humano, ele não é bruxo nem nada, e ele é legalzão lá e tudo mais, ele é o mais legal, é o cara que sempre, né? tá lá sobrevivendo. Vocês vão tudo gostar, alívio eu cômico. vou mandar. Pode falar, Maquiavel. Não, só dizer ali, o alívio cômico, né, e tal. Perfeito, o nível cômico, o filme termina com ele se casando. É maravilhoso, cara. E o cara é judeu polonês, né? Imigrante dos Estados Unidos. Então, tipo assim, você passa batido, né? Se você não tá ligado nisso, nessas questões, você passa batido. Mas como eu já tô meio ligado nisso, né? De cara, botado, né? Talvez se a gente começar a ver os filmes mais antigos, a gente vai ver muita coisa. Você vai enxergando através, né, da lente. Você né? vê muita coisa, entendeu? Então, é difícil. Eu fui banido suspenso do X, porque eu fiz alguns comentários. E eu já tive uma conta antiga, né? Não repita, tá? Durante 7 anos, eu tive conta no X tranquilamente. Eu excluí essa conta antiga que eu tinha. Depois eu criei uma nova. Questão de uma semana, eu comentando assim, alguns sionistas, né, no X, eles derrubaram minha conta. Eu tinha 3 seguidores só, cara. E minha conta caiu. Tipo, eu tive uma conta que eu nunca falei sobre isso, né? Mas aí é uma coisa assim, eu acho que eles perderam a mão em Gaza, né, cara? E ali perdeu a mão. E aí agora vai ter volto a dizer, a gente vive nessa questão. Você tem uma ação e você vai ter a reação. Então, mesmo as pessoas de direita que já estão começando a abrir os olhos, a esquerda ela fica nessa questão, né, de defender a Palestina e tudo mais. Já vem de muito tempo isso. Os progressistas defendem a Palestina e tudo mais. Meu assim, é meio contraditório até em algumas questões, mas eu até entendo. A direita ainda tem esse pedágio, mas muita gente de direita já está começando a entender que, pô, peraí, antes de defender esses caras, eu sou brasileiro, antes de defender esses caras, eu sou americano, tenho que defender meu país, meu estado, pô, eu tô mandando dinheiro para a guerra do cara lá do outro lado do país e minha gasolina tá cara aqui. Faz sentido isso, cara, faz sentido. Faz sentido, por exemplo, o cara tá candidato a presidente e o cara não vai na quebrada, na favela, pedir voto, o cara vai lá né, com eles lá, uma reuniãozinha, bota o kipá, beija o muro. Conib. Pô,